Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando agora o nosso programa dizendo que o prefeito de Fortaleza, José Sarto, ainda agora deve estar no gabinete do governador Eumano de Freitas. A audiência foi definida ontem, quando um auxiliar do governador ligou para o prefeito dizendo que Eumano poderia recebê-lo hoje a partir das 10 horas. A informação foi propagada com euforia pelo próprio prefeito Sarto em suas redes sociais e logo estava em todos os sites noticiosos, inclusive no nosso blog. Agora, o pior, sem nenhuma crítica ao tardio encontro do governador com o prefeito. O governador, ainda nos primeiros dias de janeiro, deveria ter feito o que só veio a fazer depois de 7 meses de governo. O seu ídolo, o ídolo de Eumano, o presidente Lula, chamou todos os 27 governadores, os 26 dos estados e o do Distrito Federal, poucos dias depois de sua posse em janeiro, cumprindo uma agenda que ele próprio, Lula, havia anunciado ainda na campanha eleitoral, de que uma das suas primeiras medidas seria convidar a todos os governadores para que eles apresentassem os seus principais pleitos, até 4 pleitos, para que o governo federal estudasse a possibilidade de atendê-los. E o diálogo de Lula, mais demorado daquele momento, foi com o governador de São Paulo, Tarcísio, o mais bolsonaristas de todos os governadores de oposição a Lula. E o presidente não fez nenhum favor em abrir as portas do seu gabinete para tratar com o governador do mais importante estado brasileiro. É uma obrigação do chefe do Executivo Federal, ou estadual ou estadual, tratar com todos os entes públicos de sua esfera, o presidente da República com os governadores e estes com os prefeitos. Fortaleza é a maior e mais importante cidade do estado. O governador isolar-se do prefeito da capital é uma demonstração de pobreza política inominável. Enfim, é importante o diálogo entre o governador e o prefeito de Fortaleza, mesmo acreditando que esse encontro, resultará em nada. A indigência política de ambos nos estimula a afirmar que a conversa dos dois, nesta quarta-feira, 2 de agosto, é tão somente uma jogada política, uma falsa tentativa de demonstrar interesse público. O vereador de Fortaleza, Léo Couto, e sua namorada, a deputada estadual Juliana Lucena, ele do PSB e ela do PT, estão hoje em Brasília
tratando da situação do PSB no Ceará. Léo Couto foi presidente da comissão provisória do PSB na capital cearense até meados do ano passado, quando o partido resolveu formar na aliança de apoio à candidatura de Roberto Cláudio a governador do Ceará. E Léo decidiu apoiar o nome de Eumano de Freitas. A notícia de que o PSB cearense seria entregue nos próximos dias ao ex-deputado estadual Eudoro Santana incomodou a Léo e então ele foi procurar o ministro da Educação, Camilo Santana, o negociador com o PSB, para que o partido fosse entregue ao seu pai, Eudoro Santana. Alguns filiados do PSB não destratam Eudoro, que, por sinal, já esteve no PSB por algum tempo, mas questionam o porquê de ser Eudoro, um homem de idade avançada, ele já passa dos 80 anos, o escolhido para dirigir o partido no Ceará. Só o fato de ele ser pai do ministro Camilo Santana não o credencia para dirigir um partido que quer se reorganizar no Estado. Na semana passada, neste programa, nós garantimos um bom espaço para que o debate que ocorria sobre os 10 anos da sanção da lei de anticorrupção chegasse aos ouvidos e vistas dos nossos ouvintes e telespectadores. Hoje, o jornal Estado de São Paulo publica uma reportagem mostrando as consequências geradas pela lei anticorrupção, para, ao final, mostrar que ela não surtiu efeito para conter a corrupção promovida por partidos políticos nacionais. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que a lei anticorrupção, que completou ontem 10 anos, trouxe para o Brasil a responsabilização das empresas envolvidas em casos de desvios de recursos públicos, mas ainda não alcançou os partidos políticos, as legendas, que são entidades privadas e que passaram a ser financiadas com recursos públicos após o terremoto causado por operações como a Lava Jato, continuam sem a obrigação de adotar práticas de integridade nas contratações que fazem com que o dinheiro de fontes como o fundo partidário. Desde 2013 até agora, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal homologaram 74 acordos de leniência, com multas a empresas que, somadas, chegam a 53 bilhões. A Controladoria registrou ao todo 24.224 sanções aplicadas a empresas e a funcionários, que vão desde a suspensão de contratar com o poder público à demissão dos envolvidos. Quando foi aprovada, a lei tinha por objetivo garantir que a concorrência entre as empresas acontecesse em um ambiente governado por boas práticas, com a punição dos gestores públicos e privados que recorressem à propina como forma de alavancar seus negócios. Com o tempo, ela influenciou a adoção de novos dispositivos legais, como obrigatoriedade estabelecido na Lei das Licitações. As empresas que assinam contratos superiores a 228 milhões com o poder público de programas de integridade. Bom, sei. A lei anticorrupção inibiu um pouco a corrupção no Brasil, mas ela ainda é muito grande. Se atentarmos para as informações que temos
de prefeituras, de setores da administração estadual e federal, nós constatamos que ainda se pratica muita corrupção no Brasil. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. As comissões parlamentares de inquérito, ontem, na retomada dos seus trabalhos no segundo semestre deste ano, geraram muitas consequências políticas de imediato e para um futuro bem próximo. A CPI do MST, Movimento Sem Terra, na Câmara dos Deputados, depois do constrangimento imposto ao general, conhecido como G. Dias, ex-chefe do gabinete institucional do governo Lula, que foi comparado por deputados bolsonaristas à melancia, a fruta que tem a casca verde, mas é vermelha por dentro, e de terminar a CPI por convocar o ministro Rui Costa, ministro importante do governo Lula, Rui Costa, a depor, uma vitória, sem dúvida, do deputado Ricardo Salles, que é o relator da CPI do MST. Ricardo Salles é um ex-ministro do governo Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Presidente, breves palavras. Apenas para esclarecer que, na mesma lógica em que foi convocado o ministro Gonçalves Dias, porque era o chefe imediato da ABIN no período de janeiro a março desse ano, a mesma lógica se aplica ao ministro Rui Costa, que desde a referida data em diante passa a ser o chefe da ABIN, até para ter uma postura de equidade. Um foi chefe até março, o outro é chefe dali por diante, principalmente no mês de abril, que foi o ápice das invasões. Portanto, essa é a justificativa. Muito obrigado. Então, a orientação do PSD é não a essa convocação. Ok. Deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro, que é o relator da CPI do MST. Por outro lado, tivemos na CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos de vandalismos no dia 8 de janeiro deste ano, que acabou por depredar as sedes dos poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário, ela adotou uma posição dura contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, dando-lhe 48 horas para ele entregar o vídeo de toda a movimentação do seu gabinete naquele dia 8 de janeiro, após o ministro se negar a entregar, alegando a entregar voluntariamente, a CPI já havia feito o pedido, e ele negou-se a entregar, alegando que o material estava servindo para outras investigações. Flávio Dino terá que entregar o que pede a CPMI e amarga, como consequência, mesmo se conseguir alguma solução política com uma possível decisão do Supremo Tribunal Federal, ele amarga, repito, sua primeira grande derrota como ministro da Justiça. Até aqui, ele é considerado o todo-poderoso. Vamos ouvir o que disse o presidente da CPMI com relação a essa decisão
no caso, o deputado Arthur Maia. O presidente desse colegiado, de manter a integridade, a autoridade desse colegiado, eu não posso aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer eu não vou atender. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. De todos os requerimentos que nós aprovamos aqui, simplesmente o alvo do requerimento é, olha, eu não vou entregar. E se nós agirmos dessa forma em relação ao ministro Flávio Dino, eu todo respeito ao ministro Flávio Dino, eu não conheço pessoalmente, nunca estive com o ministro pessoalmente, mas por isso mesmo não tenho nenhum motivo para ter nada contra ele, pelo contrário, considero ele um quadro público, uma figura e um quadro da mais alta significância nesse país, senador da República, etc. Mas se eu aceitar passivamente que o ministro pode se denegar a dar conhecimento à CPI de um documento que a CPI requereu, obviamente que isso prevalecerá para todos e qualquer outros alvos de requerimento da CPMI. Assim, eu quero informar ao colegiado que estou determinando a advocacia do Senado para que solicite ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o Supremo solicite, determine ao ministro que sejam entregues esses documentos. Então, essa decisão é a decisão que a mesa está tomada. Eu vou solicitar, sim, a reconsideração ao senhor ministro da Justiça para que ele apresente a esta comissão essas imagens no prazo de 48 horas. Se assim ele não agir, nós tomaremos então a decisão, já está tomada a decisão de fazermos a solicitação perante o STF. Correta a decisão do presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, deputado federal Arthur Maia. Ministro não pode tudo. Presidente da República, governador de estado, prefeito, vereador, seja lá quem detenha mandato público, não é senhor absoluto. Ele deve satisfações à sociedade e tem que cumprir a lei. É uma derrota que experimenta o ministro Flávio Dino e poderia muito bem ter evitado essa situação. O ministro já está indo longe demais no seu mistério. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira com as atualizações feitas no nosso blog. Temos que o governador Elmano de Freitas e o prefeito Sarto se reúnem nesta quarta, como nós destacamos aqui hoje já no nosso programa. Essa reunião entre os dois é um primeiro passo para uma parceria administrativa que deve nortear os trabalhos tanto na Câmara de Fortaleza quanto na Assembleia. Deputado volta a cobrar emenda impositiva e diz que o Ceará é o único estado a não adotar a medida. O parlamentar já apresentou uma proposta ao governo do estado para que a questão das emendas impositivas fosse resolvida no estado, de acordo com o que propôs Felipe Mota. 50% das emendas, assim como ocorre em Brasília, iriam para a área da saúde. O prefeito Sarto diz não lembrar de nenhuma obra em parceria com o governo do estado aqui em Fortaleza. Ele observou, desde que o novo governo assumiu, aconteceu um corte no repasse para o IJF em R$200 mil, um corte em apoio ao transporte público, que Fortaleza banca sozinha R$3 milhões. Corte desde o ano passado do programa Nossas Guerreiras. Esse sim era uma parceria e que não foi adiante desde março do ano passado.
E também temos que o governo do Ceará deposita em folha o pagamento da segunda parcela dos precatórios do Fundef. Os professores que estiverem ativos na rede pública estadual entre o dia 1º de agosto de 1998 e 31 de dezembro de 2006 integram um rateio de 583 milhões de reais referente ao valor autorizado pelo STF. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal destaque que Zambelli é alvo de buscas em operação da Polícia Federal. Hacker da Vaza Jato é preso. A Polícia Federal investiga a suposta invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes. Com os destaques do Globo, temos que, após prisão deste hacker, Flávio Dino, ministro da Justiça, diz que a operação da PF é no contexto dos ataques às instituições. Também temos que o presidente Lula mira cotados à Procuradoria-Geral da República, que contam com padrinhos nos 3 poderes. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em destaque sobre economia que, após polêmicas sobre o IBGE, aliados defendem que Lula indique manteiga para o BID. E sobre o novo ministro, amizade com Lula e críticas à Lava Jato podem ser entraves a Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Ontem nós já havíamos anunciado, né, que estavam sendo reiniciados os trabalhos tanto do Poder Legislativo, federal quanto estaduais, e também os trabalhos das Cortes Superiores de Justiça. Inclui-se aí o Tribunal Superior Eleitoral. E o ministro Alexandre de Moraes, na abertura ontem à noite dos trabalhos do TSE, neste segundo semestre, destacou a importância das eleições municipais do próximo ano, quando o TSE estará sendo comandado pela ministra Carmen Lúcia. Vamos ouvir o que disse Moraes. Declaro aberto o segundo semestre de 2023, desejando que a Justiça Eleitoral, o ministro Carmen, continue atuando como nós atuamos no primeiro semestre, como atuamos no ano passado. A Justiça Eleitoral, principalmente nos anos em que não há eleições, a Justiça Eleitoral tem a missão já de preparar, de organizar as próximas eleições e, principalmente, de julgar rapidamente, com celeridade, com respeito ao devido processo legal, mas respeitando também a necessidade de responder à prestação jurisdicional, para que nas próximas eleições aqueles que irão disputar, nesse caso, as prefeituras e as câmaras municipais, já saibam com tranquilidade qual será o posicionamento da Justiça Eleitoral, qual será o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral vem se pautando exatamente por seguir os seus precedentes e avançar nos precedentes. Avançar no sentido de se modernizar para que possa coibir as novas modalidades de fraudes, as novas modalidades de abuso de poder econômico, as novas modalidades de abuso de poder político. Essa é a nossa missão e tenho absoluta certeza que, com o apoio de todo o tribunal, com o conjunto dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, poderemos, nesse segundo semestre, realizar os bons serviços que prestamos no primeiro semestre. O Tribunal Superior Eleitoral, em relação às eleições do próximo ano, a participação dele é apenas no apoio estrutural aos tribunais regionais eleitorais. As eleições municipais são comandadas pelos juízes
das zonas eleitorais, assim como as eleições estaduais são comandadas pelos tribunais regionais de cada estado e, concomitantemente, com o Tribunal Superior Eleitoral, porque a eleição é casada com a eleição estadual, é casada com a presidencial. A presidencial está afeta ao Tribunal Superior Eleitoral. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência e prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!